conseguir, né, superar essa pandemia. Todo mundo teve que se readaptar, todo mundo teve Sim. que procurar um novo nicho aí de atuação, de trabalho, né? Aqui no estúdio mesmo. Eu tive que me adaptar, partir para a parte de lives, Uhum. enfim, tive que me rebolar, como diz o outro aí. E É. você, nesse tempo de pandemia, Sara também ainda vive da música ou ela tá com outro Não, tipo de trabalho? hoje, Sara cantava no Forró Romance Real, Sim. né? Que é a banda de Joelson Imóveis. E um pouco, acho que um mês antes, acho que foi isso. Acho que um mês antes, a banda encerrou as atividades, né? Todos. E foi exatamente um mês antes. Exatamente, acho que foi isso. Se eu tiver confuso, até fala aí, amor, que ela tá aqui assistindo a live. Mas eu acho que foi exatamente isso. E desde aí que quando começou, né, a pandemia, a gente foi todo mundo forçado praticamente a parar todas as atividades, não só a música, mas acredito que nós que fazemos parte do entretenimento foram os que mais sofreram. Uhum. Quando eu falo do entretenimento, hoje eu vejo o circo, né, os circenses sofreram muito, o teatro. Então, toda essa parte das pessoas que são envolvidas com a cultura e o lazer, elas foram 100% afetadas. Inclusive, antes de voltar, eu tô aqui olhando... Ela já disse ali um mês antes. Foi, né? É. Olha, tem Fabiana tá falando, Sara que estudou comigo, disse que tava lá no show, quando eu tava falando do show. Tati... Tati, ó, falou que voltou muito lá no trabalho na época. Obrigado, viu, Tati? Eita, olha, muita gente falando aqui. Obrigado, sucesso. E vamos lá. O que aconteceu com o João Batista? A gente tinha uma reserva, tanto eu quanto Sara, porque é uma das coisas que músico tem que ter. Eu acho que a gente que é um grande defeito nosso, vamos dizer assim, se eu posso dizer assim. O músico ele não tem carteira assinada, o músico ele não paga seu INSS, então isso acarreta no futuro um grande prejuízo. E até muitas pessoas podem dizer assim, eu nunca fui um cara de... Pra mim, sempre assim, tá funcionando, tipo, eu tenho meu carro faz, sei lá, 10 anos que eu tenho meu carro. Tá funcionando, me leva pra todo lugar. Opa, olha eu quebrando, foi mal. Tá funcionando, me leva pra todo lugar, então eu não vejo necessidade de... Fazer uma manutenção. Não, eu não vou trocar o carro pra estar andando num carro do ano. Então, eram coisas que a gente sempre ficava muito com o pé no freio. Imagina se eu tivesse agora uma prestação de R$ 1.500 pagando de um carro. Então, assim, ao invés disso, a gente fez reserva. A gente segura, faz reserva e tudo. E a gente conseguiu ainda passar, acho que uns 9 meses. Né? Mas começou a apertar e eu falei pra Sara, disse, filha, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou pra rua e tal. E o segmento que eu vi, que cresceu muito nessa pandemia, foi entrega. Todo mundo em casa, mano. Os restaurantes fazendo entrega, delivery... E eu disse, eu vou comprar uma moto. Comprei uma moto. E mesmo sem saber, comprei uma moto, comprei um suporte e vou fazer entrega. Comprei uma caixinha, uma bagzinha. Comecei a fazer entregas. E foi quando eu fui... O primeiro lugar que eu fui trabalhar foi na pizzaria nordestina, que a gente comentou agora no início. Depois eu associei com uma doceria. Então eu pegava na doceria de manhã às 11, largava às 17h30, pegava na pizzaria às 18 e ia até às 23. Então, todo dia a minha rotina era essa. Praticamente de domingo a domingo. Comecei a fazer isso, cara. Comecei a trabalhar assim. Depois eu comecei a trabalhar na Unifarma, que era vizinho, lá de casa. E hoje, até atualizando, tem muita gente que não sabe, mas hoje eu trabalho na Band Natal. Então, eu tô trabalhando na Band, fez acho que um mês, dia 22, que eu tô trabalhando lá. Até, entre aspas, é um pouco na minha área, porque mexe um pouco com áudio, com vídeo e tal. Então, já tô lá há um mês. Então, foi o que
eu fui me reinventando, né? A gente foi se reinventando. Sara, nesse período que a banda encerrou as atividades, Sara começou a fazer design de unhas e ela fez começou a atender pessoas em casa e a domicílio. E depois ela deu até uma freada a questão do domicílio, porque para você não estar se deslocando, tá indo para um lugar, enfim, para não estar na rua, aquela coisa toda. E a gente montou essa esmalteria dentro lá de casa, fica na nossa sala. Então foi uma das coisas que pra gente foi difícil, porque a gente vivia 100% da música, tanto eu quanto ela, né? Muita gente sabe, mas quem tá assistindo de repente não sabe, eu tenho uma esposa que é musicista em casa, e a gente vivia 100% da música. E teve uma hora que a gente olhou um pro outro e disse, agora? A gente com uma filha pequena e conta só faz chegar. E é tanto que, assim, a gente viu, depois que saiu algumas matérias falando sobre isso, muita gente veio conversar comigo e falou, pô, João, eu também tô, assim, muito músico, falando que tava, eu tô fazendo entrega também, cara, tô me virando desse jeito. Então, assim, para mostrar o quanto também, a gente sabe que foi uma crise sanitária mundial, abalou todo mundo, mexeu com todo mundo, em muitas áreas, muita gente faliu, muita gente fechou suas portas. Então, realmente, todo mundo teve que se reinventar. Você aqui, com lives, né? Foi algo que teve um aumento muito significativo também. As pessoas tiveram que se acostumar em ver as coisas em casa, assistir as coisas de casa. Inclusive, eu fiz o carnaval desse ano pela Prefeitura de Natal. Foi uma live, né, que nós gravamos. Então, assim, hoje a gente ainda estamos nesse cenário engatinhando aos poucos. Os eventos estão começando a ser físicos e presenciais, com certas limitações. Eu acredito que tem que existir as limitações até mesmo para a gente se proteger, porque falando da crise sanitária, existem hoje outras cepas, então a gente não está 100% imunizado, ou até pode estar, né? A gente não sabe, mas eu acredito muito na eficácia das vacinas, tanto que a gente tem visto que cada dia tem caído mais a evolução da pandemia tem refreado, né? Então a gente fica feliz por isso, mas é importante que a gente tá aqui, ó, tá tomando, tem um distanciamento social, né? A gente tá distante um do outro, apesar de estar sem máscaras, mas esses eventos que eu venho fazendo, eu sempre tenho que fazer suave, é horrível. Todo evento tem que fazer um teste, aí lá vai fazer suave, ou então o teste de reagente, que é o do dedinho. Então, assim, e graças a Deus, cara, como a gente tava falando, né? Eu acredito que o pior já passou, a gente tem que colocar a nossa confiança em Deus, a gente tá aqui, tá vivo. Eu perguntei pela sua mãe, né? Isso. Você enfrentou isso em casa e graças a Deus a sua mãe tá viva, a sua mãe... eu também passei, né, pelo Covid e tive algumas sequelas, foi um pouco complicado, precisava ficar internado, não tinha como internar, aquela coisa toda, e tive os problemas respiratórios. O médico, eu já saí do médico já com encaminhamento para ficar internado, para ser assistido, provavelmente ir para uma UTI, mas eu fiz meu tratamento em casa e graças a Deus eu consegui. Mas no meio desse caminho a gente perdeu muitos, eu perdi muitos amigos, acredito que você também. Também. Então, assim, pra gente ver a dimensão do que isso foi, do que isso do quanto é perigoso. Então, gente, por favor, se cuidem, tomem cuidado, o máximo que vocês puderem, porque é tão difícil você... como é que você vai entender? Eu tive amigos com 22, 25 anos, né? Pessoas que tinham atleta, não fumava, não bebia e simplesmente perderam a vida. Então, assim, tomem cuidado, porque não passou, porque às vezes a gente baixa um pouquinho a guarda, né? Isso. Tá vendo que as coisas estão melhorando? Não baixa a guarda, não. Vamos tomar cuidado, vamos continuar tomando as precauções que são possíveis, que a gente pode, para que isso seja extinto, né? Para que... Ou extinto talvez não seja, mas pelo menos que seja controlado. Né? Então, eu acho que é isso aí.